pessoal, nesse episódio eu conversei com o Breno Brito. A gente falou sobre algumas threads que ele fez já no Twitter que foram bem populares, a história dele no Bitcoin e muito mais. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar, mandar pros amigos, 500 amigos mais próximos e se inscrever, seguir, fazer tudo que tem que fazer aí na internet. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Obrigado, Breno, por ter aceitado o convite de participar aí do 21 milhões. E bem-vindo, cara. Se apresente aí. Cara, eu que agradeço. Obrigado aí por ter me chamado. Vai ser muito legal aí participar. Eu estou acompanhando todos os episódios. Tá altíssima qualidade. Espero que eu consiga manter aí o nível. Boa, legal. Quer contar aí como que você caiu no Bitcoin? Contar um pouco da sua história? Pois é, isso aí eu tava até meio curioso, né? Que você começa sempre assim, como é que você caiu aí no Bitcoin e tal. E todo mundo fala, eu escutei de Bitcoin no ano tal e fez isso. E no meu caso específico, eu não lembro quando eu conheci sobre Bitcoin. Eu não tenho a Tá. menor ideia, assim. Eu sei que foi antes de 2013 ou antes. Caraca, foi cedo então. Pois é muito engraçado que o primeiro registro que eu tenho de Bitcoin no meu e-mail é um artigo do Washington Post de abril de 2013 que Que legal. eu mandei para eu dar uma lida, que o nome do artigo é Bitcoin é ridículo, mas nos diz algo importante sobre a natureza do dinheiro. Ah, interessante. Mas Pois você é, lembra do artigo? Você acabou lendo ele? eu não lembro se eu li. Eu guardo muitos artigos que eventualmente Entendi. lotam minha caixa, mas eu lembro que ele começa fazendo eu acho que eu li, porque ele começa fazendo uma referência a um artigo do The Onion. Não sei se você conhece o The Onion. Sei, é uma sátira, né? Um jornal É satírico. tipo um sensacionalista dos Estados Unidos. Isso, E exatamente. aí é sensacional esse do The Onion, que o título do artigo é Economia dos Estados Unidos trava quando a nação percebe que o dinheiro é apenas uma ilusão simbólica coletiva. Lá em 2013. Não, esse artigo do The Onion é de 2010. E eu Ah, lembro que eu li esse artigo do The Onion, mas eu não lembro se eu li ele em 2010 ou se eu li por conta desse artigo do Washington Post. E aí é muito engraçado, assim, tem a foto do Ben Bernanke queimando um monte de nota de US$ 100. Saquei. E o que Mas que você esse acha dessa artigo... ideia? O que que você acha dessa ideia? Porque eu Hum, tenho meus problemas com essa ideia de que dinheiro é uma ilusão coletiva, né? Porque eu até entendo que é um bom primeiro passo para você começar a desconstruir a ideia do dinheiro na sua cabeça e começar a contestar algumas coisas que às vezes é difícil de contestar e as pessoas só assumem alguns conceitos do dinheiro, né? Que você precisa realmente desconstruir para entender o Bitcoin. Mas a ideia de que é uma ilusão coletiva, eu não gosto muito, porque eu acho que é algo realmente é, bem, bem fixado no real mesmo e testado pelo mercado. O dinheiro escolhido pelo livre mercado, eu sinto que ele é algo que ele tem características muito específicas e reais e que ele é testado no mercado e levado e escolhido, selecionado como o melhor dinheiro no final das contas. Então, por isso que eu não gosto da palavra ilusão, porque parece que ilusão é só uma historinha bem contada, sabe? Pois é, eu concordo com você que ilusão é uma palavra ruim. Eu acho É. que a ideia de, quando ele fala que ilusão, é claro que ele está fazendo uma sátira, né? Ele está Sim, é, tentando fazer claro. uma coisa engraçada, mas É, tenta chamar a atenção do leitor, né? Sei lá. sim, exatamente. É Sim. uma coisa para você olhar e rir, porque esse artigo aqui de 2010, do The Onion, ele não menciona o Bitcoin, ele está falando só do dólar.
Ah, entendi. Tava no meio da crise lá, pós-crise de 2008 e era esse Exatamente. o Acabou de contexto. Entendi. recuperar mais ou menos ali em 2009. Todo mundo está fudido. O mercado financeiro recuperou um pouco, mas a economia real ainda tá meio na merda. E Sim. aí, eles lançaram esse artigo aí. E a questão é. E o dólar em si, se você parar para pensar, o dólar é quase como se fosse uma ilusão simbólica coletiva mesmo, né? Porque a gente está na merda, o que a gente faz? Ah, beleza, toma aí, vamos imprimir mais dinheiro, toma aí um monte de dinheiro, salva É, um monte de branco. Isso aqui, a gente estava na merda, agora não está mais, a gente imprimiu riqueza e está sim. tudo certo. Nesse sentido que em tese a moeda fiduciária é impressa sem nenhum atrelamento ao mundo real, realmente. Parece uma ilusão mesmo, né? Algo Pois E é é, exatamente isso que o Bitcoin tenta quebrar, né? Com prova não, de trabalho, exatamente. gasto energético. Mas legal, calma, eu tô saindo pela tangente aqui, mas você estava contando a história que você viu esse e-mail no seu e-mail de Não, 2013, né? mas 2013. Não, Uhum. mas isso aí eu acho que até é bom a gente falar mais um pouquinho, que eu ia comentar agora que a questão Diga. da ilusão, que ilusão não é uma palavra muito bom, mas é uma construção social. Porque, assim, sem pessoas também não tem dinheiro, né? O dinheiro como diz o Hayek, né, informação. Mas a Aham. informação ela depende das pessoas para ela existir. É que nem, por exemplo, valores. Por exemplo, valores como coragem. Coragem é uma coisa que é real. Tipo, Uhum. não é não é inventada, não é uma ilusão, é uma coisa que é real, mas é abstrato. Então, mas O, o, essa é a minha questão com o Bitcoin, porque eu não acho que o dinheiro é tão abstrato assim, porque ele acaba sofrendo uma pressão do livre mercado, que o livre mercado acaba escolhendo o melhor dinheiro, e o melhor dinheiro significa características bem reais, entendeu? Tipo, reais, assim, do mundo, como eu posso dizer isso? Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Ficou confuso? eu entendo, mas Uhum. o que assim, eu vou fazer uma analogia, talvez seja meio forçação de barra, Não, fica à mas vontade. é, como é que eu explico isso? Existe o meio do dinheiro, Uhum. que já foi conchas, já foi ouro, já foi sal, já foi Isso, papel, e hoje a gente está nessa transição para o Bitcoin. isso. Então, assim, tem o meio e tem a ideia. Ah, Assim entendi, como, assim entendi. como, sei lá, Aham. como uma analogia bem talvez forçada, assim, tem a pessoa e tem a mente da pessoa, né? A pessoa Uhum. alguns chamam de alma ou mente, mas tem a pessoa abstrata, com tudo que ela pensa, que ela acredita, que ela é, e Sim, tem o corpo físico, né? O corpo físico do dinheiro é uma coisa, isso vai mudando, sim. Mas a mas utilidade é a mesma sempre, né? exatamente, exatamente. Você, É, sim, entendi. antes era dinheiro, só que em outro meio, e aí a gente selecionou um novo corpo para essa ideia, Para isso, digamos né? assim. Como a transição sei lá, dos correios, da carta para o e-mail, né? Mais A ou menos isso. utilidade é a mesma, o veículo vai mudando. É mais ou menos isso. Eu penso dessa forma. Então, assim, o Interessante. dinheiro, de certa forma, é uma construção social, né, que é informação que passa aí de pessoa para pessoa, é meio que informação sobre economia, e, Aham. e precisa do social, né? Precisa de ter pessoas. Se você tem uma pessoa só, não existe dinheiro. Não tem dinheiro, é. Mas também não tem e-mail, você tem uma pessoa só, né? Isso, Por também não exemplo. tem meio. Não tem filme, não tem música. Filme e Sim, música até que pode ser, né? Você pode criar para você mesmo, né? Mas e-mail não. exatamente, não Telégrafo, tem. nada disso. De certa forma, não tem cultura, né? Porque a cultura só existe quando você junta uma sociedade e você vai passando por gerações, geralmente, Sim. né?
Só se você for o último ser humano da Terra que sobreviveu após o apocalipse e sobrou um violão ali do seu lado, você Aí vai no fazer uma caso, música pra você mesmo. Mas pois é, dinheiro não tem como fazer isso e nem e-mail, né? justamente. Você É, não, você não adianta, você não tem ninguém para comprar nada e ele não serve para nada depois que exato. se só tem uma pessoa. É interessante isso mesmo, né? O dinheiro como um veículo, um meio, né, para transferir ideias de valores entre humanos. Pois é, aí aqui ele fala meio brincando, né, ilusão simbólica coletiva, mas é uma construção social simbólica de certa forma, né? Sim, é um consenso, vai, vamos dizer, um Sim, consenso social, em que todo mundo tende ao mesmo protocolo monetário, né? pois é, exatamente. Legal. Mas e aí, depois você achou seu e-mail lá de 2013? O que mais você achou aí na sua Não, pesquisa pois é. histórica? Aí eu em 2013 ainda, eu fiz um curso da Coursera Startup Engineering. No final do curso, Uhum. eles tentam Ah, legal esse arrecadar. curso. Eu lembro, eu já ouvi ele. É de uma universidade americana, não é? Ah, eu não sei, eu me inscrevi e acabei que eu não fiz, mas eu tenho um e-mail deles. Bacana, E no e-mail bacana. deles, eles levantam US$ 27.000 em Bitcoin no final do Caraca, curso. sério mesmo? Com doação? Isso, 200. E aí eu fiz as contas, procurei o quanto é que valia e dá aproximadamente aí 225 Bitcoins. Nossa, os professores hoje em dia devem estar aposentados. Eu não sei, que eles usaram. Isso aí não é para o professor, né? Isso aí foi para Sim. o. Eles desenvolveram algumas, criaram algumas startups, né? E eles levantaram esse dinheiro com as startups. Então, provavelmente, eles receberam. Isso aí é juntando todas as startups. Ah, Provavelmente eles entendi. Era receberam esse dinheiro para dinheiro. startup. Isso. Ah, Provavelmente foi bacana. gasto na época também. Sim. Pois é. E aí, em agosto de 2013, eu encontrei meu primeiro cadastro de duas exchanges. Ah, é? Um cadastro na Coinbase e Uhum. um cadastro na Bitcoin.de, que é alemã. Legal. E aí eu lembro que é justamente porque nessa época eu não confiava nas exchanges brasileiras. Aham. Eu pesquisei na internet, encontrei essas e tentei me cadastrar, só que não consegui usar porque precisava ser do local, né? Você não Sim, consegue ser mandar cidadão do real país ali, para. né? Você não conseguia mandar real para bitcoin.de para comprar Bitcoin lá. Sim. E aí tinha inclusive conversa aí ainda em 2013 aí, conversa com a minha ex falando sobre vamos pesquisar aqui, ficar rico e não sei o quê. Mas e aí, não comprou? Cara, não comprei. Não comprei, me Caraca. arrependo amargamente. É triste. Mas e aí, mas aí você esqueceu do Bitcoin por um tempo? Depois você lembrou dele? Pois é, em 2013 eu tava me formando em engenharia elétrica. Nessa parte, assim, final de 2013, eu estava fazendo meu TCC, meu trabalho de graduação, e Aham. e aí eu não eu assim, eu passei 6 meses só nisso, assim, não saía de casa, não tinha feriado, não tinha domingo, era trabalhando de manhã até a noite no trabalho de conclusão. Então eu nem estava com cabeça para isso. Acabou esquecendo, né, deixando de lado Pois a pesquisa. é aquele negócio, né? Tipo, é um negócio tão complicado, com criptografia e um monte de conceitos novos. Aí você vai, não, daqui a pouco eu vou pesquisar e você vai salvando umas Sim, coisas e daqui a pouco você vai pesquisar e aí você acaba, a vida vai te engolindo e quando você vê, você esqueceu, sabe? E eu sim, tive sim. várias oportunidades dessa. Que em 2014 eu fui convidado para o lançamento do livro do Urish. Eu não lembrava Caraca. disso. Eu Mas não em fui. que circunstância que você foi convidado? Então, quando ele foi lançar o livro, foi lançar o livro no Brasil, né? Ele fez um lançamento em Brasília, que é aqui onde eu moro, e
eu fundei, junto com os amigos, um grupo de estudos de liberalismo, entre outras coisas. Só que. E aí, Bitcoin era E pauta de vez em quando. é, havia essa discussão. E aí, assim, tinha gente falando que Bitcoin era brincadeira, tinha gente falando Uhum, que era sério, e meio que não dava em nada, sabe? sei. Aí o e aí teve o lançamento aí fizeram um evento lá e chamaram para o lançamento do livro do Urich, lá que era um grupo de amigos próximo também, era um grupo de estudo de escola austríaca. E aí Bacana. chamaram para o lançamento. E você acabou não indo. Pois eu acho que eu não fui, porque eu cheguei a conhecer o Urich em 2018, mais para frente. Uhum. Mas e foi a primeira vez que eu vi, que eu me lembro de ter visto ele. Então eu tenho quase certeza que eu, por algum motivo, eu não fui. Mas eu tenho meu e-mail lá falando, pô, será que não dá para eu levar minha namorada? Como é que é o esquema? E eu não sei o que aconteceu. Eu nem lembrava disso. Eu descobri isso agora, pesquisando Ah, tem pouco mas tempo. é legal você falar isso, porque eu acho que acontece com muito bitcoinheiro essa questão de você ter que ter dois ou às vezes até três contatos com o Bitcoin até realmente você ir a fundo e cair no buraco do coelho, sabe? Pois é, Eu acho que comigo foi é muito. um padrão e acontece com muita gente. É bom as pessoas também entenderem para não se culparem, né? Porque você fica, puta, se lá em 2012 eu tivesse ido nesse lançamento de livro. Mas também acho que é normal, né? Você tem que entrar em contato algumas vezes antes de cair e de Pois entender é, tudo, né? pois é muito, é sofrido, assim, você tem que, todo mundo acho que passa por um certo luto, né? Do tipo, poxa, se eu tivesse É, comprado a exato. primeira vez que eu escutei, Isso, exatamente. Tem que porque eu passar por esse perdi, luto. Acho que faz nossa, eu parte da perdi, jornada bitcoinheira. eu fui olhando aqui o tanto de oportunidade que eu perdi, porque depois desse lançamento do livro do Urich, É, no meu grupo de estudos, a gente chamou um professor da ciência da computação, ele fez uma palestra sobre Bitcoin. legal. Mas assim, a parte técnica, assim, como funciona e tal. Então, ele falou da parte técnica por alto, mas a Uhum. palestra era para ser sobre Bitcoin, mas na metade da palestra ele voltou para problemas de privacidade e outras coisas que a Entendi. galera mais cypherpunk gosta mais em geral. Inclusive Ah, ele mas mesmo legal. não. Foi uma Não, abordagem legal do professor, assim. foi interessante, mas foi uma coisa. Todo mundo ficou meio perdido, assim, porque chegou lá para ver sobre Bitcoin. Aí ele começou a falar sobre, eu não lembro agora, mas acho que era Rússia ou China fazendo cyberataques. Ah, E tá, entendi. Então não é tão legal mesmo. pois é, aí o pessoal ficou meio perdido ali, mas Uhum. foi uma. Quando eu vi, foi uma das coisas que eu entendi sobre o Bitcoin nesse dia foi que a blockchain ela ia crescer por infinito, e foi quando eu fiquei meio pé atrás com o Bitcoin inicialmente. Saquei. Esse Ah, professor mesmo, ele não gostava, assim. Ele falava, uma tecnologia legal e tal, mas não vai dar certo. uhum. Esse cara que fez a palestra. Entendi. Fala pra ele entrar na fila de especialistas que não gostam de Bitcoin, porque tem uma montanha, né? Tem uma fila Pois é. enorme. Em Bom, mas e 2014 até aí? dava para ficar. 2014 dava para ser bem cético, né? Hoje em dia já é bem mais difícil. Ainda sim, hoje em dia, se você for muito cético e não souber o que você tá falando, é capaz de passar vergonha, né? Pois é. Aí eu Hum. cheguei a ver em 2014 o ICO do Ethereum no YouTube. A Que legal, é propaganda do mesmo? ICO do Ethereum. Eu Legal no lembro. sentido de que você viu história, né? Não no sentido de que Ethereum é legal. Pois é, justamente. Não, e eu lembro na minha cabeça, porra, perdi a alta do Bitcoin, mas eu vou comprar, eu vou entrar no ICO do No Ethereum e Ethereum. vou ficar rico. Eu lembro Uhum. disso. E eu tentei pesquisar e eu não encontrei muita informação e foi muito difícil e acabei que eu não comprei também. Tá, isso 2014. E 2014. aí, e como que a coisa evoluiu para você, Kai, realmente entender o Bitcoin? Que ano que foi?
Foi em 2016, primeira vez que eu comprei Bitcoin. Eu tinha que mandar um dinheiro para fora, e Aham. aí eu não queria pagar IOF, Sim, óbvio. e aí tudo era muito caro para mandar para fora. Quem sabe, quem já mandou sabe a complicação que é. Hoje em Sim, dia tem um monte de startup tentando resolver isso daí, mas ainda é chato pra caramba. sim. E aí Caro, né? o Chato e caro. chato e caro, muito caro. É. E aí então eu vou comprar Bitcoin. Eu não confio nessas exchanges do Brasil, mas vou fazer uma conta em qualquer uma e vou ver do que vai dar. E aí eu comprei no final de 2016, $100. E tentei mandar para fora, e aí só que a empresa que eu estava tentando mandar para fora ainda não recebia em Bitcoin. Eu não tinha como fazer uma intermediação para mandar para outro canto e esse outro canto mandar em dólar. Então Ah, eu saquei. comprei e fiquei com esses $100 aí. Ah, que legal. E aí E, isso foi já no final de 2016. tá, E aí um pouco antes disso, meu irmão ele tinha recebido, ele fez um serviço para um pessoal lá nos Estados Unidos e recebeu em Bitcoin. bacana. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu já acompanhava mais ou menos e vi que 2016 Bitcoin subia, 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 subia. E eu já comecei, antes eu era meio cético, achava legal, mas era meio cético e tal, aí eu comecei realmente a acreditar a ponto, eu cheguei no ponto, beleza, cripto é um negócio que vai dar certo. Eu não sei se vai ser o Saquei. Bitcoin ou se vai ser outra, mas cripto é um negócio que vai dar certo, dá para dar dinheiro. E Aham, não tem praticamente nenhuma empresa trabalhando com isso aqui. Então eu vou criar uma. tá. E aí em 2017, eu comecei a estudar como eu vou fazer uma empresa de cripto, o que eu posso usar, qual a legislação. Tá. Eu ia fazer inicialmente um fundo com várias cripto e gerenciar, fazer uma Entendi. gestão disso. Nessa época você ainda achava que era mais uma jogada de saber escolher qual é a criptomoeda e vender esse serviço de pesquisa aí, vai, como se fosse um fundo, né? Você capta dinheiro do cliente, você sabe qual criptomoeda você tem que investir e qual vai subir, e aí você cobra uma taxa, então. Você achava que era mais ou menos esse o jogo, assim, a Mais ou oportunidade. menos, mais ou Ah, menos. Era meio que eu estava numa perspectiva bem investidora, assim, aqueles investidor mais quantitativo. Eu não tenho a menor ideia, entendi. eu não tenho a menor ideia de qual que vai subir, só que a gente tem correlação inversa. Então, 2017, eu não sei se você lembra, era o ano que a narrativa do ano de 2017 era qual era a cripto que era boa de verdade, que ia desbancar o Bitcoin. Era o ano dos Sim, ICOs. Então, sim, sempre sim. que altcoin subia, o Bitcoin caía. Sempre que o Bitcoin subia, a altcoin caía. Tá. Então, o que eu fazia? Eu comprava o Bitcoin e a altcoin e eu ficava rebalanceando. Sempre que uma subia e outra caía, eu vendia o que subiu, comprava o que caiu, e eu ia fazendo Entendi. isso. Então você tinha uma Em, estratégia, nada a ver com o que eu falei, era mais uma estratégia de quantitativa de trading mesmo, né? Saber a hora isso, é de uma vender estra... Bitcoin, comprar altcoin, e saber a hora de vender altcoin e comprar Bitcoin. isso. Eu não tava tentando encontrar nem o timing, eu tava só pelo bônus de rebalanceamento. Eu fazia Entendi. uma carteira com ativos que eu achava relativamente bons, e Aham. aí foi a época que eu realmente pesquisei bastante deles, li muito sobre cada um para entender de fato o, qual que é realmente bom e qual que é ruim. E eu tentava, e aí eu fiz uma carteira com os iniciais, com mais ou menos uns 10 iniciais, e eu ia fazendo um rebalanceamento. Como a volatilidade é enorme e a correlação era negativa, você só com bônus de rebalanceamento, assim,
com alguns meses eu estava 80% acima do Bitcoin. Entendi, mas assim, quão deu certo isso a longo prazo? Então, não muito, porque o que aconteceu? Aham, A narrativa de 2017 aham, era o pessoal do Bitcoin falando Bitcoin é o que há, sim, e as altcoins falando, não, Ethereum é melhor que existe. Ah, surgiu essa nova que é maior que sim, existe, surgiu essa nova. E era aquele tanto de ICO ali acontecendo o tempo todo, um monte de shitcoin, todo dia uma exato, nova. Todo dia exato. uma nova subindo ali 1000%, coisa assim. E aí, lá para agosto, setembro, alguma coisa assim de 2017, começou os Fork Wars, né? As guerras de Sim, fork, onde sim. criaram o BCH, fizeram um fork, o Bitcoin Bcash, Cash, sim. exatamente. E aí a narrativa mudou um pouquinho, virou qual é o Bitcoin de verdade? O BTC é o Bitcoin de verdade ou o Bcash é o Bitcoin de verdade? Tá, Ficou nessa discussão. E aí tinha ainda a descorrelação, porque quando o Bitcoin subia, o Bcash caía, e quando o Bcash subia, o Bitcoin caía. e aí você mudou Até para essa estratégia? dá mais ou menos que na mesma, né? Porque eu estava medindo Sim, correlação e volatilidade, e eu continuava no mesmo trade, mais ou menos. Eu só tá, mudei os ativos um pouco, mas continuava no mesmo trade. E nesse aham. meio tempo, eu fui estudando bastante, né? Eu entrei num grupo de estudos de Bitcoin meio que por acaso do LOP, não sei se você conhece, o Não, não LOP. conheço. Siga ele no Twitter, @LOPP. Ah, Ele, eu sei, é um americano, né? Sei quem é, isso, sei quem é. ele é diretor de Esse cara é segurança bom. do Casa, Casa no, sim. Casa Hodel, que eles fazem um sistema de segurança de chave privada, com multisig, Esse cara 3/5. tem, até para os ouvintes aí, esse cara tem um site bem legal que é lop.net, lopp.net, e tem muito conteúdo lá para quem quer pesquisar sobre qualquer assunto. A questão é que é inteiro em inglês, né? Porque esse cara acho que é americano. Mas Então, fica aí a dica. pois é, ele acrescentou muita coisa de outras línguas Ah, é? ultimamente, Que pelo, legal. pelo que eu Boa, vi recentemente, e ele criou bacana. um handle, URL mais fácil, que é bitcoin.page. Tá Se bom, entrar no bacana. Não bitcoin.page, sabia. já entra direto lá. É no mesmo site dele? Já cai direto no Ah, site dele. Exatamente. bacana. E para quem tá ouvindo, tem de tudo, assim, tem desde conteúdo para você entender como uma carteira funciona, até documentários, tem até, enfim, podcasts, tem indicação de tudo que é conteúdo que você quiser e tiver curioso. Pois é, é até assustador de tanta coisa que tem. É, Eu bastante conheci essa coisa, né? página lá para 2015, mais ou menos, que ele começou isso daí, mais ou menos, e eu me arrependo até hoje, assim, de não. Beleza, eu vou escolher um e vou um de cada vez. Eu olhei tudo aquilo e olhei um pouquinho de cada e fiquei mais perdido ainda. Bom, Na então, época. mas acho que é uma boa indicação, né? Não, é Talvez vocês ótimo. fiquem perdidos aí, quem tá ouvindo, com a quantidade de coisa que tem, mas o que tem é bom. Então, se for a fundo Sim, nos tópicos, vai um de cada vez que vai dar certo. exato. Não se assustem com tanto de informação, mas é só é curado por ele, é só informação de qualidade, é excelente. Boa. E aí você entrou num grupo de estudos dele, foi isso? Sim, sim. Isso em É, 2017, não, é isso foi em isso? 2015. 2015, 2015, tá. E aí eu não estudei. Hum, Aquele, aquele negócio, né? A oportunidade bate na porta 10 vezes e eu não abro. até perceber, né? Normal. Pois é. E Mas e aí, eu aí, tô curioso pra saber quando que você quando é que eu virei começou a... Bitcoin maximalista, Bitcoinheiro tóxico? maximalista, exato, exato. Pois é, isso daí foi graças ao Bcash. Quando Legal. surgiu o Bcash, quando surgiu o Bcash, eu comecei a pesquisar e, tipo, beleza,
por que que o Bcash é bom ou é por que que ele é ruim. E Uhum. aí, assim, foi nessa época que eu comecei a seguir a galera técnica mesmo. Eu segui praticamente todos os desenvolvedores de Bitcoin, o pessoal do Bitcoin Core. Eu entrei Uhum. na lista do Bitcoin Core, aquela lista Linux do Bitcoin Core, onde eles ficam discutindo os detalhes. A lista de E, e-mails. O mailing, isso, a né? lista de e-mails, Sei, exatamente. sei. Exatamente. E, cara, eu não conseguia ficar. Tipo, eu tinha dinheiro em jogo, né? Eu tinha pele em risco. Sim. Eu tinha ali uma empresa, eu estava gerindo cripto, eu tinha que Uhum. entender por que, que um é bom e o outro é ruim, ou por que, que os dois são Claro. bons, por que, que os dois são ruins. Sim. E aí eu entendi a questão do tamanho do bloco, a questão da descentralização, foi aí que eu comecei a entender de fato como é que funciona uma blockchain, como é que funciona a blockchain do Ah, Bitcoin. legal. Legal. E aí eu comecei a falar, tipo, eu comecei a ter crise, porque eu estava com 10 criptos, minha estratégia era ter várias criptos e fazer rebalanceamento, e aí Sim, aconteceu duas coisas. Quando teve o crash em 2018 e tudo começou a cair, a sim. correlação foi para 1. Então não Entendi. existia mais bônus de rebalanceamento, tudo era a mesma É, coisa, tudo interessante. estava caindo. Interessante. Sim. E de um lado eu tinha esse problema que meu modelo quebrou, porque eles não eram mais descorrelacionados. Aham. E a narrativa em 2018 saiu de quem é a melhor altcoin, melhor Bitcoin, Bitcoin falso, Bitcoin verdadeiro. A narrativa mudou para será que a regulação vai permitir o ser usado? E aí, né, em 2018 começou muitas discussões sobre Sim, regulação sim. e é, países falando sobre bloquear, sobre não bloquear, junto com a queda. Então, meio que as criptos começaram a deixar de ser independentes e viraram um bloco só. Viraram um Saquei. cripto sobe ou cripto desce, entendeu? Aham. E aí, por um lado, eu tinha um modelo que quebrou, e por outro lado, eu estava vendo, cara, quanto mais eu estudava, mais eu via, não faz sentido nenhuma dessas aí, o negócio é o Bitcoin. Legal. O que eu estou Interessante. fazendo sei lá, eu cheguei a ter Ripple, ter outras coisas. Falei, o que eu estou fazendo com isso? É, mas Mas é isso legal, deu né? dinheiro, assim, um tempo, mas foi Sim, foda. o modelo, o seu modelo, né? Sim, sim. É interessante. É, eu também, eu sempre falo isso, passei por essa fase de também achar que a questão era diversificar e tive Monero, tive Litecoin, tive umas outras coisas aí também. E foi numa dessa aí que também que eu percebi, a hora que, tipo, tudo começou a cair junto, eu falei, ih, caraca, tem alguma coisa aí que eu não sei. E aí fui pesquisar mais a fundo o próprio Bitcoin e, e aí só fiquei com Bitcoin, né? Vendi todo o resto. Mas Pois é. interessante, cara. Interessante, 2018, então. E, 2018. bom, vou aproveitar então. Acho que você fez até um tweet comentando que você ouviu meu episódio com o Luiz Parreira, o CEO da Uhum. Bipo. E você falou que em 2018 você estava tentando levantar dinheiro para fazer algo parecido com o que a Bipo estava fazendo. Pois é. Inicialmente eu estava montando meio que um fundo, né? Uhum, E aproveitando aí a alta das criptos e tudo mais, só que toda a questão regulatória, só para abrir uma empresa no Brasil foi 3 meses, né? Tem claro, toda essa questão. burocracia pesada. Pois é, e aí que tipo de, sei lá, que a gente vai gestão de dinheiro é um negócio complicado, você não pode fazer de qualquer jeito, né? Sim, E aí eu estava vendo como é que a gente ia fazer para conseguir fazer isso, porque não estava regulamentado. E tem aquele negócio, né? Teoricamente,
se não diz que está proibido, está permitido. Mas peronomútil, se Se um quiserem órgão encrencar com regulador... você, né? Pois é, né? Uhum. Então a gente estava tentando criar isso daí, a gente demorou uns meses para tentar fazer alguma coisa, a gente tentou abrir a empresa no meio de 2017, demorou 3 meses, ou seja, a gente pegou 3 meses de alta e depois um ano inteiro de queda. Sim. Isso aí quebra, quebra qualquer um que está Claro, não, tentando 2018 gerir dinheiro, 2018 né? foi um ano terrível, né? Foi foda, foi Quem tava difícil. aqui em 2018 lembra. 2019 ainda a coisa melhorou, mas puta, tu deu uns sustos também, mas 2018 foi só tristeza. Pois é, meus sócios não acreditavam mais. E aí eu ficava Sim. sozinho, assim, sem. É, complicado mesmo. Tava, Pô, foi, mas foi bem você ainda puxado. tá aqui no. Você ainda tá aqui no meio. Tô. E você é um cara do que, pô, pelo menos pela, lá no sua bio da Twitch, do Twitter, diz que você é um cara, um cientista dos dados. E eu achei interessante isso. Eu queria saber mais sobre algum tipo de modelagem que você faz, análise de preço, análise de on-chain, se você brinca com isso. Olha, eu queria brincar mais, mas É. são muitas ideias para pouco tempo. O que Eu você gosta de tenho. ver assim, quando você quer ver, tipo, puta, o Bitcoin tá subindo de preço, tá baixando de preço? O que você analisa para ter uma noção um faro do que tá, de como tá o mercado, ou como que tá os dados on-chain, alguma coisa assim? Cara, eu vou te falar uma coisa. O Bitcoin, ele tem muito bitcoinheiro no Twitter. Então, Uhum. assim, às vezes você nem precisa muito de analisar os dados. Assim, você dá uma olhada, você segue umas contas certas no Twitter e você já dá para ter um sentimento. Você pega uma análise de sentimento muito boa, assim, seguindo, sei lá, meia dúzia, 10 contas aí no Twitter, você já consegue ter uma noção muito boa do que provavelmente vai acontecer. Mas assim, eu sinceramente, eu não a época que eu fazia mais trade era lá para 2017, 2018. Aham. Aí o que eu comecei a fazer foi, depois de 2018, a única coisa que eu fiz foi, quando chegou em 3.000, eu falei, beleza, agora tá baixo demais. E aí eu fui comprando. Legal. E Bacana. isso aí não foi, não, assim, é até meio, até meio estranho falar isso, eu sendo um cientista de dados, falar que, mas assim, foi mais no sentimento mesmo. Eu vi, cara, isso 3.000 tá muito baixo. E eu comprei e eu fui comprando. E aí chegou o Michael Saylor em 2020 e dando all-in daquele tipo, caramba, esse cara acabou de chegar, tá sentando na janelinha e ele acredita nisso mais do que eu. Tá errado. Tá errado. Ah, então o Michael Saylor foi uma força para você é, subir um degrau aí na sua Com convicção, certeza. você diria? É? Com certeza. Até o Michael Saylor, eu deixava um percentual, na minha visão, pequeno em comparação ao que eu tenho hoje, assim. Eu Uhum. tinha um... Mas aí quando chegou o Michael Saylor e falou, cara, eu sou bilionário, tenho essa empresa enorme aqui listada em bolsa e vou colocar tudo em Bitcoin, eu falei, beleza, é agora que chegou, agora não tem, foguete não tem ré, e é isso aí, ele, cara, é meio que escutar o Michael Saylor. Por um lado, é como se você estivesse escutando, assim, uma aula foda de universidade, porque ele tem muitos insights geniais, Sim, e do outro referências muito lado, boas, né? sim, e do outro lado é como se você tivesse numa igreja, assim, porque você já acredita, ele meio que tá pregando para convertido, mas você sai com a fé restaurada. Boa. E que você gosta? Você lembra alguma ideia legal aí que ele já explorou e te marcou aí que você lembra? Do Michael Saylor? É,
Sim, eu adorei quando ele começou a usar a mecânica dos fluidos para entender inflação. Ah, E é? aí, sim, ele foi num. Inclusive, foi o tradutor lá do livro Padrão Bitcoin, o Guilherme Bandeira, que me mandou. Sei, Guilherme Monteiro. Isso, ele traduziu e eu revisei o Padrão Bitcoin, né? E Que o. legal. É mesmo. Que Sim, bacana. sim. E aí o. Cara, foi. E aí a gente, desde que ele me chamou para fazer a revisão da tradução que ele já estava fazendo, a gente mantém bastante contato. Ele me mandou esse podcast do Michael Saylor com o Seyfadin, o primeiro, que eles já fizeram dois, se eu não me engano. Calma, de quem? Do O Michael Michael Saylor com Saylor quem? com o Seyfadin, do Padrão Bitcoin. Ah. Não, mas eu tô tentando lembrar, porque eu acho que o primeiro que o Michael Saylor fez foi com o Pompliano, não foi? Que eu lembro de assistir aquilo e Ah, ficar sim. chocado também. Não, o do Pompliano acho que eu não vi, mas foi o primeiro que ele fez com o Sim. Seyfadin, que eu tô comentando. Tá, legal. E aí eu lembro assim que a minha cabeça estourou de um jeito, porque ele começa a comentar sobre inflação não ser um escalar, mas ser um vetor, É, legal. e de usar e falando que quando você está injetando liquidez no mercado, tem coisas que afundam e outras coisas que boiam. Ele, Interessante. ele fala ele fala sobre esse buoyancy. Eu não sei, acho que eu não sei se eu estou pronunciando muito bem, mas é buoyancy, é tipo um índice de quanto boia alguma coisa. É uma coisa Tá. mais de mecânica dos sólidos, né? Alguma coisa mais de mecânica dos fluidos, desculpa, da engenharia Entendi. mecânica, né? Que ele é mais dessa área. Eu sou da Uhum. elétrica. E Mas aí faz sentido. Então é como se eu tivesse ali um recipiente, eu começo a injetar algum líquido, né? Que pode ser água, ou pode ser qualquer outro líquido. E aí algumas coisas começam a subir, ou seja, acompanha a superfície ali, e outras coisas ficam no fundo e começam a ficar cada vez mais distantes da superfície. exatamente, você começa a injetar Interessante. e colocar líquido, e aí as coisas que têm a densidade muito muito pesada vão ficar no fundo. Quem tem Uhum. a densidade menor vai boiar. E vai ter algumas que vão ficar ali mais ou menos no meio. Vão começar a Interessante. boiar um pouquinho, mas nem tanto. Então, o que que ele faz? O que que ele pega? Ele basicamente classifica todos os ativos em três classes. E agora eu não vou lembrar com detalhes, então se alguém quiser o detalhe certinho, olha o podcast aí do Michael Saylor com o Seyfadin, que é excelente. Pô, Mas bacana. basicamente são três classes assim. Então, salários, tem os assets assim, casas, coisas de luxo. Aham. Esse tipo de coisa é uma das coisas que mais boia, digamos assim, mais Entendi sobe que o sobe preço com a porque injeção de injeta liquidez. liquidez. Exatamente. Entendi. E aí tem algumas coisas que sobem menos, como que sobem pouco, como por exemplo o salário das pessoas. Aham. E tem algumas coisas que sobem um pouco, mas nem tanto. É comida, algumas outras coisas Entendi. que. Bem interessante Então, mesmo, uma boa analogia. pois por exemplo, que o salário ele é muito dependente assim da economia real, ele é muito dependente. O salário que você ganha todo dia não dá para você simplesmente subir ou descer o salário a qualquer momento. Então ele tem uma Sim, fricção muito maior assim para sim. conseguir subir rápido com a inflação, alguma coisa do tipo. Já um bem de luxo ali, você injeta dinheiro lá, o cara tá com dinheiro sobrando, beleza, então agora eu vou comprar a casa dos meus sonhos que eu sempre quis. Pronto. Que bacana. Não, uma bela analogia mesmo. Eu nunca tinha pensado. Eu preciso assistir esse podcast aí, pelo jeito. Acho que Assista, esse eu nunca assisti. Que assista, é bacana. excelente. Pô, fantástico. O Michael Saylor, ele tem muitas analogias para engenheiros, né? Ele tem uma cabeça Sim. bem de engenheiro. Pois é. E aí eu me identifiquei bastante, né? Que eu sou engenheiro. É,
exato. Pô, legal mesmo. Cara, eu tava dando uma pesquisada aí no seu Twitter antes dessa conversa e eu lembrei de uma thread que eu fui até achar ela, que achei. Que você postou. Cada like aqui neste tweet será um fato contraintuitivo sobre Bitcoin e que iniciantes demoram a descobrir. E, enfim, várias coisas legais aqui que você colocou. E não sei se você quiser selecionar uma delas, mas acho que uma das primeiras aqui que você colocou que me chamou a atenção, que é desde o início, o Bitcoin tem smart contracts, né? Sim, E essa acho que é um conceito muito legal, porque de lembrar o pessoal, porque a palavra, né, smart contracts foi meio que virou um sinônimo do Ethereum, né, vamos dizer assim. sim, Mas na verdade toda transação no Bitcoin você está executando um contrato inteligente ali, né, que é você primeiro setar as condições as quais você exige para que alguém possa transferir aquele Bitcoin e depois na hora que você vai transferir você está executando aquelas condições do contrato inteligente. sim, exatamente. As pessoas, elas têm a visão do Bitcoin de um aplicativo de banco, né? Porque as pessoas, todo mundo tenta fazer o mais próximo possível do aplicativo de banco para ficar mais fácil Isso. para todo mundo usar, obviamente. Mas, na verdade, o código por trás não é isso que está acontecendo. Não é uma coisinha que sai daqui e vai para lá. O É, que acontece é você tranca, você pega o TXO, né, que é Unspent Transaction Output, isso. a saída da transação não gasta, ou É, seja, é o que o você recebeu, o que Bitcoin você tem na ali sua que você tem carteira, direito, né? Que você tem acesso. É aquela exatamente. E aí, quantidade na blockchain que está registrada e está atrelada ao seu endereço público que você tem acesso. exatamente. E aí você tranca ele num smart contract. E aí o Isso. smart contract padrão, assim, é basicamente está escrito quem conseguir assinar a, com a chave privada essa chave pública aqui, pode gastar. Basicamente, essa é uma transação básica do Bitcoin. Então, toda Isso. transação é, de fato, um contratinho. Isso não é do conhecimento mais básico do Bitcoin, né? Porque até você entender realmente como uma transação funciona, como ela é executada, às vezes você já tem que estar mais fundo no buraco do coelho, né? Mas é muito Sim, sim. interessante que esse conhecimento fosse, vamos dizer assim, popular, né? Porque o pessoal usa o termo smart contract, que é contrato inteligente, como uma palavra meio hype para promover o Ethereum, mas é algo, na verdade, mais simples e que o Bitcoin, que nasceu com o Bitcoin, na verdade, né? Mais ou menos. Na verdade, quem inventou o conceito contrato inteligente foi o Nick Szabo, em Isso, 94. antes do Bitcoin, que é um dos Isso. grandes potenciais candidatos a ser Satoshi Nakamoto, esse cara, né? Pois é, eu tinha minhas fichas nele, assim, mas recentemente eu li um artigo de um outro cara que trabalhou com Ralph Finney, Ah, é? que eu esqueci o nome dele, que ele não é muito famoso, mas assim, bate muito com a história dele e ele, se eu não me engano, ele se suicidou mais ou menos na mesma época que o Satoshi Nakamoto desapareceu. Desapareceu. Esse assunto, quem é Satoshi Nakamoto, é algo é muito curioso, porque acho que todo bitcoinheiro já entrou em alguns caminhos para chegar num potencial candidato Satoshi Nakamoto, mas ninguém consegue bater o martelo, né? É um negócio meio impossível, assim. E aquele negócio, mesmo se alguém conseguir encontrar de fato o Satoshi Nakamoto, quem é que vai acreditar? Então, exato. O cara tem que vir com uma prova muito contundente. Tem que ser uma Sinceramente. prova criptográfica, né? Ele tem que Não, assinar alguma transação lá do bloco Gênesis, sei lá. se hoje alguém conseguir assinar a transação do bloco Gênese, eu vou acreditar, na verdade,
Se alguém chegar lá e falar, eu sou Satoshi Nakamoto, tô assinando o bloco Gênesis aqui. Eu, sinceramente, vou achar que o cara, sei lá, matou o Satoshi Nakamoto e roubou a Roubou, chave. né? Pode E ser, não que pode ele é, ser. de fato, o Satoshi. Faz sentido mesmo, porque se o cara só conseguiu fazer uma assinatura criptográfica válida, ele só pode ter tido acesso às chaves privadas necessárias para isso, né? Não que ele tenha sido inventor lá atrás, então tem que vir com uma história muito boa, né? Pois é, só não dá para ser que nem o Fake Tosh ali, que aquele cara é o Não, triste, aquele cara, o Craig Wright, né? Esse cara é uma palhaçada. é um Eu, não- eu palhaço. fico, eu fico me perguntando se tem gente mesmo que acredita do fundo do coração que aquele cara é o Satoshi Nakamoto e tá comprado na tese do Bitcoin Satoshi Vision lá, o BSV, ou se é só uma grande encenação aí de marketing que ele fica tentando dar o golpe em algumas pessoas noobs, sei lá. Eu não sei. Eu sinceramente eu não sei, porque parece que além disso ele já era milionário antes. É, Então, eu não tenho a menor ideia assim sei lá, tem gente que é aquele negócio, né? Tem gente que simplesmente é mal. É uma pessoa má e quer é, fazer fazer o caos e por quê? Não sei. é, Por que que um assassino mata uma criança? É difícil, né? é. Complicado. É um golpista, um grande golpista, né? Acho que É. tá aí Ele tentando é um grande sobreviver. golpista, sim. Cara, tem um outro fato curioso aqui do Bitcoin que eu gostei também, que é mineradores de Bitcoin não fazem cálculos complexos. Isso Ah, também é difícil de explicar para as pessoas que estão começando no Bitcoin, porque é uma analogia muito usada na comunicação aí, de quando, putz, vai ver uma reportagem no YouTube de como que o Bitcoin funciona. O pessoal fala que minerador resolve cálculo complexo, né? E parece que é algo que o pessoal aceita e entende bem. Mas não é isso, né? É mais sutil que isso. pois é muito engraçado, porque na verdade não é nem um cálculo, é um jogo de adivinhação. É, um processamento ali, e no final do processamento você checa se você chegou na resposta certa ou não. Se você não chegou, você começa do começo com inputs um pouco diferentes, né? Você testa, você vai É testando isso. números aleatórios, é uma adivinhação. E o cálculo que você faz mesmo é só a checagem para ver se você se bateu, se você acertou ou não. Então, assim, o É, cálculo mesmo não é complexo, é um cálculo simples. E só que para pessoa que não entende nada, tipo, você lembra quando você escutou a palavra hash pela primeira vez? é um susto, né? Você não sabe o que é direito. Pois é, e aí a pessoa. Hash é um conceito, é uma coisa relativamente simples, mas é um conceito difícil de entender de primeira, assim. Sim, Para quem não sabe, o hash, basicamente, em português, existe uma tradução, é função digestiva, sabia? isso. Interessante. É Não sabia função. que essa era a tradução, mas faz sentido. Pois é, sabe por quê? É digestiva porque depois que está digerido, você não consegue voltar atrás. Isso. Você não consegue pegar o que foi digerido e reconstruir, sei lá, uma banana que você comeu antes. Exato, E aí o exatamente. hash é a mesma coisa, você embaralha ali e você transforma numa coisa aleatória que você não consegue voltar atrás. Mas você consegue ir, você só não consegue voltar. É, E aí é isso. Como você não consegue voltar, você tem que fazer o quê? Você tem que tentar adivinhar. E você fica tentando adivinhar, aí você faz o caminho de ida para ver se bate, não bateu, beleza, adivinha o próximo. Tenta ver, bate e fica nessa até encontrar. é. Eu não sei o que é exatamente, mas é uma analogia famosa que eu ouvi algum tempo atrás, que era se você pegar, tipo, infinitos macacos, sei lá, chimpanzés, e botar eles na frente de uma máquina de escrever, Uhum, uma hora vai sair uma obra-prima, vamos dizer assim, sim, um romance maravilhoso. Só que você precisa de infinitos chimpanzés para fazer isso e muito sim, tempo. Enfim, e é uma analogia parecida, né? Como se você isso. jogasse infinitos chimpanzés ali no seu computador para tentar achar a obra-prima. E a hora que você acha, você fala, puta, minerei um bloco aqui de Bitcoin, né?
Pois é, isso aí é a teoria do macaco infinito. Ah, é? Então, bom, você sabe É. melhor que eu isso. Eu só lembrava meio de topo da cabeça, assim. Não, por algum acaso, essa semana eu esbarrei com esse artigo da Wikipedia, e aí eu tô com o nome na cabeça. É, Mas, mas é isso aí mesmo. mas assim, não é tão difícil. Você não precisa nem chegar a pensar em infinitos macacos. O negócio é o seguinte: pensa, se a gente colocar só eu aqui, você pensa no número de 0 a 10. E Uhum. aí eu vou chegar e falar para você: é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6. Até que, sei lá, eu falo é 7, aí você fala é 7. Beleza, acertei. Demorei quanto tempo? Demorei X tempo. Então, era para demorar quanto tempo? 10 minutos? Beleza, então vamos ajustar a dificuldade. Então, em vez de eu procurar de 0 a 10, eu vou procurar de 0 a 1000. Aí Isso. eu vou chutando números aleatórios. Aí, conforme entra mais gente, se tem 1000 pessoas, cada um fala um número e já acerta de primeira. Alguém acerta de Exato. primeira. É. Então, você tem que aumentar a dificuldade. E esse é o controle, e mineração é isso. É um monte de pessoas tentando adivinhar o número, e aí você controla a dificuldade aumentando o tamanho desse número, Sim. aumentando o campo de exploração. É uma boa analogia também. Só tem que lembrar que, na verdade, a resposta todo mundo sabe, né? Você não sabe o estado inicial que você parte para chegar na resposta, né? É, Digo, a exatamente. resposta é o hash com uma quantidade começando com uma quantidade específica de zeros. Você só não sabe como que tem que ser o seu bloco exatamente para você chegar lá. Você consegue, melhor dizendo, melhor formulando melhor, todo mundo sabe conferir se a resposta está certa. É, boa. Mas ninguém sabe qual é a resposta de fato. Qual é qual é o nonce que você vai usar ali para gerar o hash, né? Boa. É isso mesmo. É, cara, outra coisa que você fez barulho aí no Twitter foi aquela thread do Wall Street Bets. Ah, sim. Você lembra disso? Se quiser contar um pouco aí, como foi? Você tava Ah, cobrindo isso, pro pessoal que tá ouvindo aí, teve aquele fenômeno da galera comprando, comprando GameStop, né? Ações da GameStop. E aí rolou um short squeeze. E aqui no Brasil ninguém tava muito falando disso. E você foi lá e fez uma thread explicando direitinho, contando vários detalhes. Foi legal. pois é, eu gosto muito de opções, né? Finanças, opções, trade. E aí eu vi isso acontecendo, eu sigo, assim, é até meio triste, que eu vou admitir que o próprio canal do Bitcoinheiros eu conheci recentemente. Toda a minha informação de cripto e finanças eu pego de fora, assim, eu não conheço É, mas normal também. pouquíssimo Acho que de muita gente aqui. gente passou por isso também, acho. Pois é. E aí, enfim, eu acompanho muito esse pessoal ali e tava todo mundo falando isso, porque é um evento incrível, né? É uma loja de videogame, de shopping. Na pandemia, ninguém compra videogame em shopping mais, ninguém vai em Uhum. shopping na pandemia. É. Ela tava ali, meio que um pessoal falando que ia falir, aí tinha uns outras pessoas falando, não, estão trocando CEO, alguma coisa assim, eu não lembro aqui agora, mas vai dar uma remodelada, dá para ganhar um pouquinho, e de repente explodiu, foi de poucos dólares aí para US$ 400. Uhum. E, bem, a questão é uma questão do mercado. Eu acho que talvez seja muito técnico para falar aqui, mas o que aconteceu foi que várias pessoas se juntaram no fórum e resolveram pressionar o preço para cima. Fala, foda-se se eu vou perder dinheiro, eu perco dinheiro todo dia, tipo, foda-se essa merda, eu vou comprar. Uhum. E é isso aí. E aí, assim, tinha algumas pessoas muito inteligentes junto disso, que Uhum. sabiam que se pessoas o suficiente comprassem isso e fizessem essa pressão para cima, tinha uma hora que, quando você está num fundo,
você não pode fazer qualquer coisa, né? Você está gerenciando o dinheiro das pessoas. A grande maioria dos fundos, você tem um limite. Você tem um limite de perda. Você pode perder até tanto. A Sim. partir de tanto, tipo, beleza, você perdeu 10% no dia, cortou, não vou mais operar, vende, juízo e foda-se. Não vou Aham. mais. E aí, só que aí o que acontece? Se você tá num short, e aí ele subiu 10%, e aí beleza, você perdeu aí, vamos arredondar, né? Na verdade é diferente, mas vamos arredondar para 10%. Você perdeu 10%, porque subiu 10%, então vamos cortar o prejuízo. Vou vender. No caso, vou recomprar, né? Porque você estava vendido, vou recomprar. Quando você Uhum. recompra, você é mais um fazendo pressão de compra. É. E aí o preço sobe mais. E aí tem outro que eu aguentava até 11%. Agora eu não aguento mais. Aí recompra. E aí subiu para 12%. Aí o cara que segurava até 12 recompra. E aí foi tipo uma ponte de Tacoma para cima. Sei. Foi engraçado isso, né? Porque teve uma movimentação. Bom, primeiro, sua explicação de um short squeeze aí foi uma das melhores que eu já vi. Mas Obrigado. foi engraçado isso que foi uma movimentação meio, parecia uma- um sentimento de rebeldia, né, entre o pessoal que tava lá no Reddit, querendo ver o circo pegar fogo, né? Isso aí todo mundo, né? Todo mundo na internet chega num ponto assim que tem seu lado de quero ver o oco. Principalmente quando pega num ponto assim que as pessoas acham que é meio que injusto, como no É, mercado sim, financeiro, sim. bancos, etc. E É. aí junta uma coisa com a outra, e aí a galera não tá nem aí. Eu conheço, muita gente veio falar comigo depois dessa thread, falar, cara, eu ganhei, sei lá, eu ganhei $500 aqui com isso, não tinha, eu coloquei, sei lá, $10, agora eu tô com 500 e eu tô colocando os 500 Aham. de novo, e eu sei que eu vou perder, mas foda-se, eu quero que os caras se fodam. Quer ver o fundo quebrar, né? Exatamente. É, Ele, se eu não me engano, ele teve 50% de prejuízo de um mês para o outro. caraca, Foi loucura. E até absurdo. chegaram até a parar, né, o trading lá naquele app Robinhood. Não, foi um absurdo aquilo. É, Foi um é, absurdo. Mas, assim, foi uma questão regulatória bem específica, mas eu achei um absurdo que eles. O que acontece? Na Robinhood, você. Grande maioria das pessoas, elas não estão com o dinheiro lá. Elas estão na alavancagem. E sim, aí elas estão comprando opções na alavancagem. Então eles estão alavancando a alavancagem, entendi. entendeu? E aí Aham. quando o negócio começou a aumentar muito, to, todo, todo, todo mundo no mercado financeiro tem seu modelinho de volatilidade para saber, beleza, até esse ponto aqui eu aguento, até esse ponto aqui tem que fazer alguma Sim. coisa. E aí chegou num ponto de volatilidade tão alta lá que o pessoal agora eu não sei exatamente, acho que se eu não me engano é a custodiante da Robinhood, falou, olha, Uhum. para eu conseguir manter isso daí, você vai ter que colocar um acréscimo de capital aqui de, sei lá, eu não lembro agora exatamente os valores. Entendi. Aí Pediram vocês colateral, pediram margem, pediram vamos dizer assim. colateral, isso. Foi tipo uma É, chamada de margem na Robinhood. entendi. E Não aí a sabia disso. Robinhood, eles podiam ter feito várias coisas diferentes, eles decidiram fechar as ordens dos clientes na Tora. Eu acho que foi uma decisão bem triste do lado deles, assim, mas Sim. é aquele Era negócio, né? isso ou eles quebravam? Meio que isso. Eu acho que eles tinham outras opções. Eu não sei detalhes, assim. Muita gente Aham. discutiu isso na época. Eu não quis entrar muito a fundo, mas, mas assim, eles estavam a ponto de ou quebrar ou fazer alguma coisa. Eles acabaram decidindo fazer isso daí. Eu acho que eles
que foi o que eles acharam que era mais fácil de fazer. E é isso aí, o pessoal ficou mais indignado ainda, e vida que segue. Não deu nada, o fundo foi socorrido, chegaram outros coleguinhas deles, colocaram mais dinheiro. Porque senão ia quebrar, né? Ia quebrar um fundo. Imagina isso, um fórum na internet quase quebrou um fundo e uma corretora, né? Um broker aí. Pois é. Um dos caras que estava puxando isso era um cara que, se eu não me engano, já tinha trabalhado no mercado financeiro, e aí ele tinha virado youtuber, assim. Aí ele estava dando call no GameStop aí, tá falando, não, tô aqui até o final e não sei o que e tal, e a galera tava seguindo ele. Saquei. Cara, interessante. Essa história foi incrível. Quem quiser checar lá a thread do Breno, acho que vale a pena para ter um contexto aí sobre isso. Cara, uma pergunta que fizeram até quando a gente comentou aí no Twitter que a gente ia fazer esse papo era sobre economia não ergótica. E, cara, isso aí eu vi algumas vezes na internet, assim, mas eu confesso que eu não pesquisei muito a fundo, não estudei muito a fundo sobre o que é isso. Eu não sei também se você quiser dar um geralzão aí sobre essa ideia. Tá, isso aí é um tema assim que eu demorei alguns meses estudando para entender, mas eu acho que eu consigo simplificar. Tá. Tem uma piada que já ajuda a entender bastante, que uma pessoa no avião pergunta para a aeromoça e pergunta para ela com que frequência aviões caem. Aí ela fala uma vez só. E o que é a ergodicidade? A não ergodicidade é essa diferença que na média na média você pegar todos os aviões, eles têm uma frequência de queda ali. Você tirar a média ali, acho que 0,01% eventualmente cai. Só que se você pega um avião específico, ele não vai cair 0,0, ele cai ou ele não cai. Sim. Entendeu? Então, isso é quando você não tem ergodicidade. A ergodicidade é quando, tecnicamente falando, é quando a média de amostras, ou seja, a média dos universos paralelos é igual à média temporal de um indivíduo só. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai jogar 10 mil moedas. Se a gente jogar 10 mil moedas, qual é a chance de dar cara? 50%. Qual é a chance de dar coroa? 50%. A gente jogar 10 mil moedas e dividir, você vai ver que a média é aproximadamente 50%. Agora, se eu jogar uma moeda 10 mil vezes, qual é a chance de dar cara? 50%. Qual é a chance de dar coroa? 50%. Então, esse jogo de moeda é ergódico. Entendi. Então, quando você muda a escala da sua análise para várias ou inúmeras tipos do mesmo evento, ou seja, jogar uma moeda para cima ou uma viagem de avião, você chega num número de médias de acidente ou a quantidade de caras ou coroas. Mas aí quando você foca em um objeto específico, ou seja, uma moeda específica ou um avião específico, aí esses dois casos se diferem, porque a moeda vai continuar tendo uma média igual ao conjunto inteiro de moedas, mas um avião só não vai conter a mesma média de acidentes que todos os aviões juntos, né? Porque ele cai uma vez só, ele não cai uma vez a cada tantos voos, né? É um negócio bem legal, assim, principalmente para quem gosta de matemática, porque a gente está acostumado a pensar em média. Simplesmente o que é média? Você soma tudo e divide pelo número das coisas que você somou, né? Em geral. Só que, na verdade, a gente tem várias médias. Isso aí é um tipo de média. Tem a média geométrica, que você multiplica um monte de coisa e depois tira a raiz. Tem a média harmônica. Então, você tem vários tipos de média diferente. E aí, o que é a economia ergódica? Economia esse ramo da economia, né? Economia ergódica.
É porque na economia você tem alguns pressupostos, né? Um dos pressupostos é de que o ser humano é racional. E ele quer... a gente pode arredondar aqui, digamos, que ele quer acumular riqueza. Tá. Então, beleza. E aí, se a gente for fazer uma análise, beleza, então vamos fazer um jogo de moeda. Se der cara, eu não ganho nada. Se der coroa, eu pego o dobro. Eu esqueci agora, é o paradoxo de São Petersburgo. Eu estou sem o computador aqui do lado. Tudo bem. Mas, enfim, quando você... Eu esqueci a conta exata, mas o que acontece é o seguinte: se você simplesmente tenta maximizar o tanto de... Se você tenta maximizar a riqueza, você acaba num paradoxo. Você encontra coisas que não batem com a realidade. Entendi. E aí, o que acontece? A economia mainstream, tradicional, o que ele usa? Ele usa a ideia de utilidade. Você já deve ter ouvido falar de teoria da utilidade, talvez. Utilidade marginal? Isso. Não necessariamente marginal, mas sim, a teoria da Tá. utilidade em geral. Entendi. Qual é a teoria da utilidade? A teoria da utilidade é que dinheiro para você não o quanto você recebe de dinheiro a mais tem uma utilidade diferente da utilidade da última nota que você recebeu. Toda nota que você recebe a mais, você tem uma utilidade diferente. Então, por exemplo, Sim. se você está num deserto e tem um copo d'água, a utilidade é enorme. Mas Sim. se você está no mar e recebe um copo de água salgada, a utilidade é mínima. Sim. Mas acho que essa é a ideia da utilidade marginal, né? Acho que, Que acho que é a o ser humano valora as coisas através de cada unidade marginal que ele precisa tomar uma decisão ali. Então, quando você vai pagar num copo d'água, se você está na sua casa e tem acesso à água potável muito barato, é só ir no supermercado e você consegue comprar quantos litros d'água você quiser por um preço baixo. Aí esse copo de água marginal que estão te oferecendo vai valer pouco. Mas se esse mesmo copo de água marginal que estão te oferecendo, você está no deserto morrendo de sede, isso vai valer muito, né? Isso. É isso daí. E aí o que acontece? Qual é o problema disso daí? A princípio tá tudo lindo, tudo Tá. ok. Só que quando você vai criar um modelo, beleza? Uhum. Então, quando você vai criar um modelo, você não importa quantidade, importa a utilidade dessa quantidade. Então, você tem uma função da quantidade, seja de dinheiro, seja de copo d'água, seja do que for. Qual é essa função? E aí, a economia mainstream, ela coloca que essa utilidade, ela vem da psicologia. Tem gente que é mais conservador, tem gente que é mais agressivo, tem gente que é moderado, gosta de um pouco mais de risco ou menos risco. Aham. Então, cada pessoa tem uma curva de utilidade. Essa é a teoria tradicional. Qual é o problema dessa teoria tradicional? O problema dessa teoria tradicional é que se isso depende da psicologia, você não consegue fazer previsões. Porque se Isso. cada um é diferente, cada um faz uma coisa diferente, você não consegue. Isso meio que não serve para nada. Você vai ter que. Você vai observar o que ele fez e vai pensar, beleza, então ele prefere isso, e aí eu vou usar essa curva para prever o que ele já fez, ou uma aproximação que seja similar à que ele fez antes. Então, a utilidade disso é meio que limitada. Tá. Qual é a ideia da economia ergódica?
é que, na verdade, a gente não está maximizando a quantidade quantidade de riqueza. A gente também não está maximizando literalmente a utilidade. A gente está maximizando a taxa de ganho de riqueza. E aí, quando você coloca isso numa fórmula matemática, que a gente está maximizando a taxa de ganho de riqueza, você chega como se fosse uma função de utilidade logarítmica. Tá. E Acho que aí já virou muita matemática para mim. desculpa, foi meio técnico, mas é porque ergodicidade é bem técnico. Mas por que isso daí? Porque você não depende mais da psicologia. Você não depende de a pessoa é assim, a pessoa é assado, você consegue simplesmente continuar ainda na matemática. E isso consegue resolver vários problemas clássicos de forma muito mais simples. E você simplifica os modelos, simplifica as fórmulas. E, segundo alguns estudos, tem um estudo de Copenhague aí famoso, que você, usando esse tipo de pensamento, você consegue fazer previsões melhores sobre o comportamento das pessoas na economia. Entendi. Mas não. Porque você falando assim, eu tô meio com aflição de que vai virar um outro tipo de modelagem econômica que fazem e tentam controlar nossas vidas e as taxas de juros. Mas Mas isso é aí de meio que isso, controlar... assim? A ideia não é... Assim, uma coisa é a ciência, ciência econômica, e outra Aham. coisa é a política. Ah, tá, entendi, Então, ok. assim, Ela pode ser usada para isso, mas não é, necessariamente ela tem esse intuito, né? é aquele negócio, você pode usar energia nuclear para abastecer de forma limpa o mundo inteiro, ou você pode usar energia nuclear para bombardear Entendi. o Japão. Então, assim, a Interessante, questão é um ponto de interessante. vista, né? Sim, sim. Eu acho interessante essa ideia, porque ela meio que descarta um approach, um modelo da economia clássica em que o pessoal fica tentando fazer muita média, né? Muita regressão linear, com a população para tentar medir suas coisas. Mas eu pessoalmente acho difícil. Assim, eu não tenho conhecimento matemático para julgar, né? Ainda mais com esse papo nosso. Mas eu acho difícil eliminar a decisão subjetiva de cada ser humano na análise marginal ali de valor, sabe? Eu não consigo entender como que o modelo matemático poderia passar, deixar isso para trás, sabe? Então, assim, eu tenho até um pouco de crítica em relação a essa questão do austríaca. E austríacos, antes de virem com garfos e facas aí e tochas, e Uhum. deixa eu complementar. Essa questão, na minha opinião, assim, ainda tenho que ler bem mais, eu ainda tenho que complementar muito a leitura, mas assim, eu gosto muito de economia austríaca, mas o que acontece é o seguinte: existem formas de usar modelos. Eu, como cientista de dados, assim, eu uso modelos o dia inteiro. E Uhum, muitas vezes uhum, modelos aí para quantificar comportamento humano, entre outras uhum, coisas. A gente sabe que o comportamento, a gente sabe que o comportamento humano não é 100% previsível. Você não vai conseguir chegar aqui, fazer uma sim, fórmula matemática e acabar com o livre-arbítrio uhum, e simplesmente prever todos os movimentos da pessoa do dia que ela nasceu até o dia que ela morreu. Isso não é possível, porque não tem muita informação, é muita sim, variável, é o problema da maldição da dimensionalidade. Muitas é, dimensões para lidar, ou vai exponencialmente aumentando a dificuldade sim, do problema. Mas tem algumas coisas que você consegue simplificar, fazer algumas
pressuposições básicas simples, como, por exemplo, se você abaixa muito a taxa de juros, o que vai acontecer é que provavelmente a inflação deve aumentar. Sim. Isso Não, aí, eu concordo. Eu isso concordo, daí o que eu assim. estou dizendo não é nem algo assim. Isso aí os austríacos falam isso, com Uhum. a própria argumentação lógica deles. Só que isso aí, se eu escrever isso em linguagem matemática, não vai deixar de ser verdade, entendeu? Sim. Não, eu concordo com você. Tem até uma frase famosa aí de um dos pais da modelagem estatística, que é todos os modelos estão errados, alguns são úteis, né? Isso, Eu exatamente. acho, não, eu acho assim, é uma busca totalmente válida você querer criar modelos e usar as ferramentas quantitativas que você quiser para achar alguma coisa ali, algum valor, né, no que você está tentando realizar. A minha crítica é só a gente esquecer exatamente que todos esses modelos econômicos têm também esse fator humano subjetivo aí no meio, que você, no final das contas, é muito difícil você modelar isso. E Concordo plenamente. se você esquecer isso, você tende a querer criar políticas para controlar as pessoas e a economia, né? Que é o que acontece. E não só isso, assim, você já pegou para ler um paper de matemática e um paper de economia? Não, para analisar assim, a diferença dos dois, acho que eu nunca, Um nunca dia fiz isso. pega um paper de Aham, matemática e um de economia mais moderno. tá. Cara, o de economia, a gente está aqui falando de matemática e tal, eu gosto bastante, estudo bastante, e eu vou te falar, assim, de economia eu nunca entendo nada que está escrito. Os de matemática tá escrito de forma simples e clara, legível. Sim. E agora os de economia, eles usam uns jargões e umas formulações matemáticas que nem matemático e físico usa. Eles É, estão estranho, né? muito voltados, e é exatamente o que você disse, eles estão 100% voltados, assim, 100% é muita coisa, que tem gente que não é assim, mas, assim, eles estão muito voltados para um rigor matemático numa ciência social. Sim, sim. E eles acabam muitas vezes entrando tão em detalhes de rigor matemático e esquecendo os próprios pressupostos que eles estão fazendo por trás. Sim. Então, se eles É, fazem um pressuposto errado, por exemplo, na curva de utilidade, eles vão criar uma curva de utilidade para alguém, escolhe uma função. Se a função ela por acaso não representa em todo o espectro, ele representa só mais ou menos ali em algumas coisas. Depois, quando ele pega essa curva e aplica no outro modelo de sei lá das quantas, o erro ele vai se propagando. sim. E dependendo da propagação, ele pode ir aumentando. E pode chegar no final e ter nada, assim, ter É baboseira. algo totalmente fora da realidade, né? Exatamente, ter algo completamente fora da realidade. E esse é o lado que eu concordo, assim, 100% nos austríacos, assim. Você não pode Uhum. simplesmente... É, a economia é uma ciência social, você não pode esquecer disso, você não pode esquecer da ação humana, que tem Sim. um ser humano ali por trás que age. Você não pode simplesmente jogar tudo na estatística e pronto, acabou. E a crítica da economia ergódica é a crítica de estar fisicamente errado, né? Que às vezes você está pegando uma média, achando que vai ter um negócio na Isso. verdade você precisava usar outra média. Interessante. Muito interessante. Cara, eu queria fazer aquela pergunta para você, já que você lê tanta coisa aí, é tão curioso, você indicar aí um material. Eu normalmente sugiro que seja um material de leitura, mas também se tiver qualquer, cara, documentário, vídeo no YouTube, qualquer coisa, algum conteúdo que você queira recomendar aí para os ouvintes sobre Bitcoin, e sobre economia, sobre tecnologia, sobre
matemática, qualquer coisa que te interesse aí. Eu vou recomendar. Bem, a gente está num bate-papo aqui sobre Bitcoin, então eu vou recomendar sobre Bitcoin mesmo. Que são dois que são muito pouco lidos e conhecidos no Brasil, pelo que eu já Legal, vi até agora. bacana. Um é o Pequeno Livro do Bitcoin, do Jimmy Song. Interessante. É Tá do Jimmy bom? Song, Gladstein, mais umas 7 outras pessoas aí. Aham. Gladstein, eu acho. Eu não sei, são tantos nomes ali, mas o Pequeno Livro do Bitcoin eu traduzi. Ah, Então, bacana. se alguém tiver alguma crítica e quiser sugestão para melhorar a tradução, encontrar algum erro, manda aí pro meu DM, beleza? Bacana. Show. E esse livro em especial, eu acho ele muito, muito importante, porque ele, para mim, assim, todo mundo fala que o primeiro livro de Bitcoin tem que ser o padrão Bitcoin, eu discordo plenamente, porque o Tá. padrão Bitcoin, ele fala a parte econômica, por que que o Bitcoin vai dar certo. Isso aí Uhum. é mais ou menos isso do padrão Bitcoin, né? Sim. Agora, só que as pessoas leem isso daí, e aí eles vão chegar e falar, mas o governo não vai deixar, e não sei o quê, e aí pronto. Só que Tá. o importante, quando você lê o pequeno livro do Bitcoin, ele fala sobre o porquê o Bitcoin importa, que é uma Ah, coisa interessante. completamente diferente. Tá. Ele, ele fala sobre Bitcoin para os direitos humanos, Bitcoin como direito de propriedade, Bitcoin salvando pessoas que estão perdendo todo o dinheiro em inflação. Bacana. E ele mostra não essa parte assim de tipo, a gente vai virar uma moeda, as pessoas vão transacionar com ele, mas assim, tipo, por que realmente tá todo mundo tão fascinado com Bitcoin e correndo atrás e lutando para o negócio dar certo? Legal. Bacana. E o Bonito, segundo bonita livro, essa perspectiva. Importante também, né? sim, eu acho fundamental. Assim, quando eu fui tentar captar dinheiro lá em São Paulo, ninguém entendia. Eu falava ali, tentava explicar, e as pessoas assim, tipo, pô, literalmente um cara lá do Family Office falou isso. Olha, eu gosto, eu acho legal, mas assim, meus clientes eles já são ricos. Eles não precisam, eles não querem ficar ricos, eles só querem guardar o dinheiro aqui, não perder o dinheiro. Então não vou Sim. colocar um negócio volátil e tal. Assim, ninguém entendia. E é por isso que a gente vê assim, o pessoal que mais entende o valor do Bitcoin é justamente os menos privilegiados. Sim. Quem, Com certeza. quem ali atende, tem um gerente ótimo no Itaú Personalité, ganha dividendos ali na ação da Itaúsa e tá ali praticamente aposentado, chega lá e fala, pô, Itaú, melhor banco do mundo. É, exatamente. Tá nem aí pro Bitcoin, né? Que Pois problema é, que essa pessoa não tem o problema que o Bitcoin resolve muitas vezes, né? Ou às vezes não especialmente agora com o enxerga, sei lá, Pix, né? agora eu mando dinheiro para qualquer pessoa, qualquer horário. É, Antes do Pix eu até entendia, mas agora com o Pix. Então, é, assim, a pessoa realmente não entende nada do que está acontecendo de fato. sim. E aí é E aí por isso que muitas vezes as pessoas mais vulneráveis são as que entendem mais rápido, né? Porque o problema tá ali mais exatamente. quente, né? Tá. Quem é que entende? É quem fugiu de uma ditadura, é É, quem perdeu o dinheiro com Collor em 94, é, tipo, cara, isso aí, eu falei do Michael Saylor, quando ele ativou aí meu, meu Tina, There is no aham, alternative. sei. Cara, foi quando o Michael Saylor falou, eu fui dar uma olhada e eu vi assim, cara, em 2020, o, a base monetária do real dobrou. É chocante isso, né? Cara, Não, desde dobrou, assim. 2008, mais ou menos, é impressionante o ritmo que cresce. Todas as do mundo, né? Sim, No não, Brasil nem se fala, mas eu fui dar todas. uma olhada nos Estados Unidos, desde de quando eu nasci, chuta, qual o percentual de dólares que existiam antes de eu nascer?
Cara, eu acho que devia existir o quê? Uns 500 bilhões de dólares quando você nasceu. Hoje em dia Cara, tem 8 tri, né? Sei lá. é 20% do que tem hoje. Nossa, Todos os outros 80% foram nesses últimos 32 anos. impressionante. E aí aqui do Brasil foi a mesma coisa, cara. A inflação subiu monumentalmente. Fui comprar um computador, qualquer computador mais ou menos ali, tava R$ 5.000. Não, O, eu fui ali, o câmbio subiu estupidamente. E aí eu fui vendo isso daí, e aí eu ver quem que tá no poder hoje? É o Bolsonaro. Ele tá fazendo coisas que vão ajudar a economia? Não, ele tá fazendo um monte de não. cagada. Quem vai vir depois? Provavelmente ou ele ou um outro que não vai ser nada bom. Então, assim, a Sim, gente a gente não tem algo, beleza, a gente teve um período ruim e agora vai melhorar. Não, a gente vai ter um período ruim e vai ter um período possivelmente tão ruim quanto ou até pior. ou até pior, exato. Ainda mais com tudo polarizando e tudo mais. Mas, enfim, É, aí não, eu realmente, não Bitcoin é tem, não tem o que um fazer. escape, né? Um escape para Não, tudo não isso. tem que. A única forma é sair do Bota sistema. salva-vidas. Exatamente. E Não, aí, o segundo livro que eu vou fala. recomendar, esse Aham, não tem em português ainda. tá. Ele é do. Esqueci o nome dele, mas é o cara que ele trabalha no Swan. Acho que muitas pessoas conhecem o Swan porque eles Ah, têm uns memes bons aí. Tem uns podcasts, sei, é sei. um, é Ele um pessoal que trabalha ajuda o no, na DCA lá Swan? nos Estados Unidos. Hã? Ele trabalha na Swan? Ele é funcionário Eu da não Swan? sei se ele virou sócio, mas ele foi chamado para trabalhar na Swan. Mas ele Tá. fez um livro chamado Inventing Bitcoin. Ah, sei. Ele, É, eu já ele ouvi falar desse livro, tô tentando lembrar quem é o cara. Não é o CEO? Não, né? É o CTO da Swan. eu não lembro aqui agora. Ele tá no grupo dos alunos do Jimmy Song lá. Ele pediu para eu dar É uma o CTO, pesquisada. ele chama Ian Pritzker. Isso, exatamente. É um nome Isso. complicado. É o CTO da Swan, eu Gente acho. boa demais. E o É, livro dele é muito bom. O livro dele é a parte técnica bacana. do Bitcoin. É uma parte técnica de forma simples. Ele Amigável. explica muito amigável, ele explica assim de uma maneira incrivelmente fácil. Ele, para quem tem Bacana. medo de entender, tipo, não entende a parte técnica do Bitcoin até hoje, porque tem medo da matemática, da computação e tudo mais, lê o livro dele, que é sensacional. Boa. Perfeito, Breno. Muito obrigado. Você quer deixar seu Twitter aí ou alguma outra rede para o pessoal te seguir? O meu Twitter é BrenoRB Show. e Brenorb, e qualquer um pode me seguir lá. Acho que nem eu praticamente só uso Twitter, então tá tudo lá. E Legal. meus DMs estão abertos, se alguém quiser mandar mensagem no privado, estou aberto. Boa. Continue aí com essa curiosidade insaciável. Espero que a gente converse de novo mais vezes. Com certeza, vai ser ótimo. Perfeito. Valeu, Breno. Até a próxima. Valeu, João. Obrigadão. Tchau, tchau. Abraço.